conversar, falar a história dele, eu falei assim, peraí, você está contando a minha história. Essa história é minha, essa história não te pertence. Eu falei, não, pastor, essa é a história minha vida. Eu louvo a Deus porque ele já chegou lá, irmãos. Né, pastor? Já ou não? Amém. Você já chegou ou não? Querendo mais, irmão. Ele está querendo mais, mas já chegou. Quando você está querendo mais, quer dizer, já chegou, né? Então o que acontece? E eu vou chegar também. Aleluia. Porque quem chamou ele, irmão, pastor Luiz, foi o mesmo que me chamou. Foi o mesmo que te chamou. E se ele já chegou lá, né, pastor Austin? Nós vamos chegar também. Amém? Eu vou dar oportunidade a esse moço. Amém? Para fazer aquilo que Deus colocar no coração dele. Aleluias. Amém? Deus. Ele não te conhece, ele não me conhece. Amém? Mas quem conhece ele muito bem, permitiu que ele viesse aqui. Então, eu quero passar a oportunidade para o pastor Francisco. Eu quero que você coloque sobre os seus pés. I'd like to invite you to stand up, please. Eu quero que você libere as suas mãos. Quem quiser tirar Free up foto, your tirar hands, foto. please. Depois que você tirar foto, você pode liberar as suas mãos. Free up your hands, please. E você vai dar uma salva de Give a palmas hand ao Senhor. to the Lord. Qual o seu melhor? O que a igreja vai falar? A igreja Betel e a igreja El Shekinah. What are the churches going to, what are we going to say E os outros tonight? irmãos que estão aqui, And other de outra brothers igreja. that are visiting us from other churches. O que nós iremos falar para o nosso pastor Francisco? Pastor Francisco Nascimento, né? Mas é pastor Francisco Pastor Caminho de Francisco. Nascimento. Amém? Shins of fire. Amém. Então, o que nós vamos falar para ele? Sejam bem-vindos à família Shekinah. A família Shekinah ama você. Irmãos, Shekinah Shekinah, é a glória the glory, flamejante de Deus. É a flaming glory presença of de Deus. God, the Então nós presence não of estamos God. dando bem-vindo a Ele, a igreja. Não, nós estamos dando bem-vindo a Ele, a glória de Deus. We're giving Amém? welcome E que a to glória the de presence Deus, of the Lord, irmãos, the glory of venha God sobre Ele como nunca may come upon his viera life antes. like it has never Amém? been before. Que através dele, que Through his vidas life, venha que ser marcada, através de That cada um, lives may be marked. venha ser marcada. Amém? Amen. Eu não sabia que você ia estar aqui. I Eu did não not sabia. know that you're going to be here. Então não tem como eu combinar com ele There's mensagem. no way for me to set Então up a o que ele message. falar aqui, irmão, Whatever he says here, é brothers, direto do trono. it is directly from the throne of God. E diz que ele canta também. And also, he sings as well. A paz do Senhor, queridos. Peace to the Lord. Amen. Paz do Senhor. Amém. Tomai os vossos assentos, por gentileza. You may be seated. Para mim é um momento de muita satisfação, de muita alegria. Eu quero agradecer o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, por esta oportunidade de estar aqui, não de estar na América, mas a oportunidade de estar ministrando e adorando a Deus nesse mundo. Aleluia. Porque isso é o mais importante, isso é maravilhoso. Eu já tive vários convites para a América e não vim porque estava agendado no Brasil e entendi que a diferença não é o lugar que faz, mas a diferença é você estar no lugar que Deus quer que você esteja. Aleluia. Então, aprove a Deus ser este momento de estar conhecendo e aprove a Deus estar conhecendo aqui a família Shekinah, pastor Luiz Carlos e pastora Cristina, e esse ministério. Louvo a Deus para vir de vocês que me receberam com muito carinho, me convidaram a estar nessa festividade, e assim eu agradeço ao Senhor. Também por estar conhecendo mais outros irmãos da Betel, maravilha, Betel, presença, casa de Deus, é bom conhecê-los. Louvo a Deus para a vida da Aline, que a Aline congregou comigo há algum tempo no Brasil, e a Aline, Deus tocou no coração dela ficar falando para a pastora e pastor para me trazer. E eu falava para ela assim, eu falei para ela,
disse, querida, não insiste, porque eu não ando assim. E ela disse, mas Deus está mexendo no meu coração, no trabalho, em casa, tudo. Eu disse, querido, não força a barra, porque Deus é quem me dá as oportunidades. Mas ela disse, pastor, mas eu nunca mexi com isso, e Deus está mexendo comigo. Louvo a Deus pela Aline, essa pessoa simples, mas que Deus usa as coisas simples. Também feliz em estar revendo a Dinalva. A Eliette, desculpa. A Eliette também, que há muito tempo conheci lá no Brasil. E a Eliette sempre me acompanhava nos trabalhos que a gente fazia, nas tardes da bênção, tarde de vitória. Estou revendo aqui com muita satisfação. Que bom que você veio aqui para ouvir o pastor Francisco pregar. E também pela vida da sua amiga que vieram de longe para estar aqui. Parabéns, tenho certeza que na agenda de Deus vocês estava certo para estar aqui. Deus vai abençoar. Fico feliz pela vida do Washington. Vi falar tanto do Washington e agora fiquei pensando. Mas vocês são todos bonitos, né? Com os olhos azuis. Nós somos assim. Nós somos assim. É verdade. Deus abençoe, é bom conhecer, viu, Washington? Vi falar muito bem de você e é bom estar aqui. Só que eu pensei que você era bem mais velho. Você é um menino ainda. Tem idade de ser meu filho. Já completei 32 anos, mas parece ser meu filho. Gente, eu quero muito louvar a Deus por esta oportunidade. E eu sei que Deus marcou para estarmos aqui nesta noite. A minha insistência com Deus para vir à América foi dizendo assim, eu só vou se o Senhor tiver alguma coisa para realizar através da minha vida. Se o Senhor não tiver nada para realizar, não me interessa conhecer a América, que é muito bom ter conhecido. Mas eu falei para Deus isso com intensidade. E com muitas vezes, na madrugada e nas orações que temos de 5 a 7 da manhã no Brasil, que é o ano inteiro essa oração, e falei para Deus, não vou se não for para realizar uma obra para o Senhor. Se não tiver, ainda que seja uma pessoa, mas se o Senhor tiver, eu vou. Caso contrário, eu não quero ir. Aleluia, Jesus. Então eu não tenho dúvida, eu tenho 100% de certeza de que eu estou aqui para ser um instrumento de Deus para a sua vida, para esse ministério, para todos quantos esses dias estiverem aqui recebendo a ministração da palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que eu moro hoje em Anápolis, vizinho a Goiânia, entre Goiânia e Brasília. E ali nós temos a nossa sede, o nosso ministério começou ali. E o ministério, como eu falei para o pastor, que o ministério, a igreja começa a crescer depois de 10 anos, 15 anos é que ela vai crescer. É porque eu vivi isso aqui. E eu ficava encabulado, porque eu chegava a 8, 9 anos e a coisa não fluía. E eu ficava dizendo, por que me colocou nisso se não vai dar crescimento? E hoje nós estamos com mais de 2.000 membros. Glória a Deus. Igreja espalhada no interior de Goiás, no interior da Bahia. E estamos fazendo uma obra para o Senhor. Aí eu disse assim que eu já cheguei, eu disse, não, eu quero mais. Eu quero mergulhar nas águas do Senhor, eu quero mergulhar nas águas da promessa do Senhor. Então, querido, a Bíblia diz que um planta, outro rega, e Deus é quem dá o crescimento. Só que o crescimento é no tempo dele, na hora dele. Eu custei entender isso. Depois, quando chega a hora dele, o crescimento é assim. É tão rápido. Meu Deus, era tão rápido, que está crescendo tão rápido, mas é porque chegou a hora de Deus fazer crescer. Fala para o teu irmão, a hora de Deus vai chegar na tua vida e você vai crescer muito, você vai conquistar muito, você vai ir muito além. Glória a Deus. Querido, número 7 desse CD era do tempo que eu cantava. Eu comecei como cantor, viu, gente? Agora eu só sou adorador. Número 7. Oh, aleluia.
Você pode tudo que você quiser. Ninguém te detém, não limite a fé. Você pode até remover montanhas. Você é forte, vence o inimigo, porque o mais forte está contigo. Você crê no nome que combate o mal. Em nome de Jesus, vença o inimigo. Em nome de Jesus, expulse todo o mal. Você tem a chave da vitória. Jesus te garante vitória total. Oh, aleluia. Levanta sua mão assim pela fé. Receba a chave da vitória nesta noite. A chave da cura. A chave para abrir a porta que há muito tempo está fechada. Esta chave é a autoridade do nome de Jesus ao qualquer da igreja de Cristo. Rebarrado subdeve a nada subir. Tu é fiel, Jesus. Se estás com medo do teu inimigo, Jesus é forte, Ele está contigo. Você tem a pedra que mata o gigante. Oh, aleluia. Foi Jesus que disse: eu te dou poder para pisar serpente, todo mal vencer. Em meu nome podes tudo que quiseres. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, vença o inimigo. Em nome de Jesus, expulse todo o mal. Você tem a chave da vitória. Jesus te garante vitória total. Em nome de Jesus, vença o inimigo. Aleluia. Em nome de Jesus, expulse todo o mal. Você tem a chave da vitória. Oh, aleluia. Jesus te garante vitória total. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode tudo que você quiser. Você pode tudo que você quiser. Você pode tudo que você quiser. Glória a Deus. Queridos, vamos ao texto sagrado. E nesta ocasião, eu quero te convidar para o capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu São João, e versículo 1. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 6, versículo 1. Texto bastante conhecido, uma passagem bastante conhecida, mas Deus colocou no meu coração esta palavra e eu quero compartilhar com vocês que estão aqui nesta noite adorando o Senhor. Aqui fala sobre a multiplicação.
Começa dizendo assim o versículo 1. Depois disso, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Filipe lhe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. Igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços para que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que havia comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Diga comigo, glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa boa. Tomai os vossos assentos, mas por favor, deixe o seu coração de pé. Deixe o seu coração aberto, deixe o seu coração pronto para aquilo que Deus quer falar conosco. Eu sinto que Deus nessa noite tem um milagre para a sua vida. Eu sinto que Deus nessa noite tem uma vitória para a sua vida. Você não entendeu. Eu falei que eu sinto que Deus tem um milagre hoje. Aleluia! Uma vitória para a sua vida. Oh, glória a Deus! O que fazer quando o que temos é insuficiente? Esse texto ele nos traz algumas lições interessantes, edificantes. E Deus fala comigo quando eu leio muito esse texto, por várias vezes que já preguei, mas Deus sempre traz algo novo para o meu coração. Não é porque a palavra de Deus, ela se renova. Não é por isso. É porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É porque Deus, na sua sabedoria, Ele fala de muitas maneiras, e a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Não é que a palavra de Deus se renova. Não existe razão para a palavra de Deus se renovar, porque ela é a palavra viva do Senhor. O tempo não altera o poder dessa palavra, o tempo não diminui, ela não fica velha, ela é sempre a palavra de Deus, eternamente. E quando eu leio esse texto, me chama a atenção hoje, olhando esse texto, orando e perguntando: Deus, eu tenho tantas mensagens boas, bonitas para pregar. E ele disse: não, você vai pregar uma mensagem bonita e boa, que está no capítulo 6 de São João. Então eu percebi uma coisa. Jesus, antes disso, ele cura muita gente em Cafarnaum. E Cafarnaum fica à beira, fica à margem do mar da Galileia. Ali Jesus realizou grandes milagres. Ali morava a sogra de Pedro. E Jesus curou a sogra de Pedro. Ali Jesus curou também o servo do centurião. Ali Jesus expulsou um demônio na sinagoga, que está bem à margem do mar da Galileia, naquele lugar. E depois que Jesus opera grandes sinais ali, os seus discípulos junto com ele, então chega um momento que Jesus fica cansado. E quando Jesus se sente um tanto cansado, sem tempo até para comer, ele então chama os seus discípulos e diz:
vamos passar para outra banda. E dessa vez ele vai para a costa leste do Mar da Galileia, um lugar chamado Betsaida, um lugar deserto. E quando ele pega os seus discípulos para atravessar o Mar da Galileia e ir para Betsaida, a multidão, alguém que estava ali, que tinha sido curado, que já tinha visto os sinais em Cafarnaum, ouviu Jesus dizer que queria passar para o outro lado para descansar um pouco. E isso foi o bastante, porque a multidão já saiu andando pela beira do mar, pela margem do mar, enquanto ele ia navegando com os seus discípulos ou remando, a multidão foi a pé e chegou lá na frente primeiro do que ele. Quando ele chega lá, é surpreendido, porque a multidão já estava ali esperando. E aí Jesus não descansou. E aí Jesus não parou para comer. Simplesmente ele continuou pregando para uma multidão que já estava ali aguardando. Muitas vezes nós queremos descansar quando tem uma multidão de gente gemendo, querendo a bênção, querendo milagre, querendo restauração. Muitas vezes nós queremos descansar, parar para comer, parar tudo. E deixamos uma multidão, às vezes dentro do hospital, no presídio, nas ruas, batendo a porta do vizinho da esquerda, da direita, precisando de um milagre. Mas nós colocamos o nosso descanso, nós colocamos o nosso lazer em primeiro lugar. Jesus não fez isso. Estou dizendo que isso é pecado, eu gosto de fazer isso. Mas quando não tem uma multidão me esperando, quando não tem uma multidão família, quando não tem uma multidão de lares destruídos, quando não tem uma multidão de gente precisando de socorro, aí eu vou. Então Jesus agora para com esse negócio do descanso, do lazer, e vai atender a multidão. E ele começa a ensinar. E ele começa a pregar. Mas o que me chama a atenção é que aquela multidão, o texto é muito claro, pastora Cristina e pastor Luiz Carlos, pastores, irmãos, o texto é bem claro, que diz que aquela multidão seguia Jesus por causa dos sinais que ele operava sobre os enfermos. Me entristece isso. Eu queria que aquela multidão seguisse Jesus porque ele é o Salvador. Eu queria que aquela multidão seguisse a Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu queria que a multidão seguisse a Jesus porque ele é o Filho de Deus que morreu, ressuscitou, aleluia, e veio buscar a sua igreja. Mas a multidão não, a multidão seguia porque queria ser curada, apenas isso. A multidão seguia porque queria apenas comer pão. A multidão seguia porque queria apenas uma porta de emprego, queria apenas um salário maior, queria apenas um bem-estar físico passageiro. Diga para o seu irmão, multidão pequena. Diga, era uma multidão pequena. Diga, era uma multidão medíocre. Era uma multidão sem visão. Não é diferente hoje. As igrejas brasileiras estão abarrotadas de pessoas. Já prego igreja de 17 mil, de 30 mil membros. Prego igreja abarrotadas que não cabe mais. Mas uma multidão atrás de sinais. Multidão atrás do casamento. Multidão atrás do noivado. Multidão atrás do salário. Multidão atrás de uma empresa. Pastor, é pecado? Não, estou dizendo que isso não é prioridade. A prioridade de Jesus é salvar, é levar para o céu, é transformar, colocar dentro do livro da vida. Multidão pobre, multidão que apenas está ligada nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Multidão que quer ganhar o mundo todo, mas perder a sua alma. Multidão que quer saciar o físico, mas a alma está faminta em depressão. Diga para o seu irmão, para a multidão, Jesus tem em primeiro lugar o reino, a glória, a unção, o perdão dos pecados. Aí depois Jesus tem para a multidão as demais coisas. Aí Jesus tem para a multidão o pão, a casa, o carro, o dinheiro, a fama. Vou deixar isso para lá. Uma multidão que seguia Jesus pelos sinais.
uma multidão que não entendia nada de sinais. Porque a palavra de Deus diz em Marcos capítulo 16, versículo 17, diz assim: e estes sinais seguirão aos que... Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, quando você encontra primeiro Jesus como Salvador da alma, quando você encontra Jesus como libertador da alma, quando você encontra Jesus, aquele que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, aí essa multidão não anda mais atrás dos sinais. Os sinais acompanham essa multidão. Os sinais saem seguindo essa multidão. É diferente. Por onde eu passo, as pessoas olham para mim e dizem: oh, meu Deus, os sinais me acompanham. Por onde eu passo, as pessoas dizem: eu vejo uma glória na sua vida, eu vejo uma unção. Escute, estava eu indo para Curitiba pregar, embarquei em Goiânia, um rapaz também embarcou comigo. E o rapaz ficava olhando para mim o tempo todo. A princípio eu achei ele muito estranho, porque ele estava ligado. Ele ficava olhando para mim, olhando. Eu fiquei meio constrangido, até meio sem graça. Eu pensei comigo só assim: Jesus, por que é que esse homem está olhando tanto para mim? Eu me afastei dele. Embarquei, sentei na minha poltrona. Por coincidência, ele senta na poltrona do corredor. Aí ele começou a olhar para mim de novo. Peguei uma revista que tinha no bolsão lá da poltrona do avião, comecei a fingir que estava lendo. Mas aí de vez em quando eu passava um rápido de olho assim para ver. Ele estava de olho. Comecei a pedir a unção de Deus para minha vida. Jesus me guarda. Me guarda, porque eu nunca vi um negócio tão estranho assim. Cheguei em São Paulo, fiz conexão para Curitiba. Quando eu cheguei em São Paulo, eu disse: graças a Deus, ele deve ficar por aqui. Eu fui para o meu portão de embaixo, fiquei sentado lá aguardando. Quando eu fiquei sentado aguardando, quem chega? O próprio. Sentou na minha frente agora. Peguei minha revistinha e comecei a ler. Aí aquilo foi me causando mal. Eu disse: vou perguntar o que esse camarada está vendo. Aí eu disse assim, quando eu fui falando: moço, ele levanta e diz assim também, a mesma pergunta. Ele foi fazendo a mesma pergunta, foi dizendo: moço, o que é que o senhor quer? Ele foi dizendo assim: moço também. Eu fui parado. Saiu igual, a mesma pergunta que ele fazia. Aí ele me diz assim: moço. Eu disse: pois não, moço, por que é que o senhor está olhando tanto para mim? Ele diz: é porque desde Goiânia, quando o senhor sentou esperando o voo, eu vi algo assim na sua cabeça, tipo uma áurea, um brilho. Eu disse: meu querido, o nome disso não é áurea não, isso é coisa do espiritismo. Áurea é coisa do Espiritismo. Isso aqui é glória de Deus, é unção de Deus na minha vida. Ele disse: o que é que o senhor faz? Eu disse: eu sou pregador da palavra de Deus, sou cheio do Espírito Santo, tenho Jesus na minha vida. E ele começou a chorar e dizer: eu nunca vi isso em alguém. Eu disse: só tem isso quem já teve um encontro com Jesus. E eu evangelizei aquele homem. Quando nós encontramos Jesus de verdade, quando abraçamos primeiro Jesus, primeiro o que Ele é e não o que Ele pode dar, as coisas que Ele tem, é diferente. Os sinais acompanham, as pessoas começam a ver. O teu patrão começa a olhar para você e diz assim: este camarada, esse colaborador, esse rapaz tem algo diferente na vida dele. Quando você chega em qualquer ambiente, pode ter uma multidão, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: o que é que você tem de diferente? Aí você vai entender Marcos capítulo 16, versículo 17. Os sinais, o sinal da unção, a marca da salvação, a marca da promessa, a marca do Espírito Santo, aleluia, a marca da santidade, de uma vida transformada, de uma vida em justiça, de uma vida liberta. As pessoas começam a ver. Amém. Vamos embora. Multidão que seguia Jesus por causa da comida. Os sinais. Multidão faminta.
crowd that was hungry. Quem tem fome aqui? How many here are hungry? Tem fome? Are you hungry? Eu só critico a fome daquela multidão porque eles estavam querendo comer pão I com don't pressa. criticize their hunger. Mas se você tem fome de sede de justiça, parabéns para você. Mas se você tem fome de ser mais cheio, fome de ser mais santo, fome de parecer com Jesus, fome de ter uma vida consagrada, fome de ter uma vida voltada para a palavra, fome de uma vida de testemunho, de santificação, eu tiro o meu chapéu para você. Porque Jesus disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Para esse Jesus diz, João capítulo 7, versículo 37, quem tem sede, venha a mim e beba. Aleluia! Para esses, Apocalipse capítulo 17, versículo 21 a 22, o Espírito e a noiva diz, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, levanta a sua mão assim, diga, eu tenho fome da tua presença, Deus. Eu tenho 40 anos que sou crente. I've been a Christian for 4 years. 40 anos que eu sirvo a Deus. E quando eu dobro meu joelho, When I bow my eu sinto uma fome tão grande de Deus, que eu só digo para Ele assim, a única coisa que eu quero é a tua presença. A única coisa que eu quero é a tua presença. A única coisa que eu quero é a tua presença. Eu dobro meu joelho todo dia. Estou com 56 anos e 40 desses 56 anos é servindo a Deus. E a minha oração ainda continua a mesma. Eu quero mais da tua presença. Levanta a sua mão para o céu. Quem quer mais da presença? De verdade, levante a mão para o céu. Diga, eu quero a tua presença. Eu tenho fome da tua presença. Eu tenho sede da tua palavra, sede do teu Espírito. Para este Jesus está dizendo, quem beber desta água jamais terá sede. E quem comer deste pão da sua palavra nunca mais terá fome. Aplauda o Senhor Jesus. Deixa eu terminar agora. Deixa eu terminar agora. Let me finish this. Deixa eu terminar agora. Aqui não é Bruxelas, porque lá em Bruxelas eu estava pregando e eu demorei. E a polícia veio na porta The da igreja. cops came over the earth. Quase prende o pastor e os imigrantes que estavam lá. Foi difícil. Aqui nós podemos ir até amanhecer o dia que a polícia não passa. É? Ah, tá. Então ele está dizendo que nós podemos ir até às 6 horas da manhã, que tem um muro aqui e a polícia não passa. E amém, xoxo, hein? Brincadeira, nós não vamos ficar aqui esse tempo. Mas se vocês quiserem, aí eu vou embora. Faz uma vigília. Queridos, He was preaching, man. The cops came. multidão que seguia pelos sinais, multidão que seguia porque estava com fome, Jesus, because of the sun. multidão que estava no deserto. They were hungry. Bethsaida é um lugar deserto. There was a place where they were. Se chegar em Israel, você só vai ver deserto. If you're a resident, Com exceção do Vale de Josafá, o Vale do there is a Megido. valley there. Com exceção, o Vale do Megido, There's a valley. que é uma extensão de cerca de 660 quilômetros, de extensão com cerca de 10 quilômetros no máximo de largura. É o único lugar fértil que tem, e tudo é deserto. Então a multidão estava lá no deserto. All desert in Israel. Multidão no deserto. Quantas pessoas estão no deserto, gente? How many people in the desert? Quantas pessoas estão no deserto? Isso How não many importa lives para are in mim. the desert? Dá dó. Deserto da bebida, da cachaça, das drogas, da prostituição, da idolatria. Prostitution. Quantas pessoas? É uma multidão. It was a crowd. Nós precisamos alimentar essas pessoas, To feed those people. dizendo para elas que Tell them Jesus that é o Jesus Salvador, is the Savior. dizendo para elas que Jesus é o único caminho que pode levar a Deus. Uma multidão que está desesperada, Crowd that is desperate. uma multidão desconsolada. Nós precisamos falar para essa multidão que Jesus consola, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus leva para o Saves, céu. that delivers Tem gente que fica na igreja dizendo o tempo todo: the whole time. pastor, Pastor, ora por mim para me descobrir qual é o meu for chamado. me to know what's my calling, what's my Me dá purpose. uma vontade de dar uma microfonada I feel na like cabeça hitting dele, them with a microphone in their head. porque isso não justifica It uma does not pergunta dessa. justify. Pastor, ora por mim, porque eu estou na igreja, você sabe o que é que eu vou fazer na igreja, eu estou lá tanto tempo, não sei para que eu sento na igreja. What I'm supposed to do, what's my purpose in church. Pega a mão do seu irmão e diz: você já sabe qual é o seu You chamado? know what you're calling, what's your purpose.
Marcos 16 e 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E se preferir Mateus capítulo de número 28, versículo 18 a 20. Ide e ensinai. Fazei discípulo de todas as nações. É um chamado da igreja. A igreja só tem esse chamado aqui. Fora disso, não tem outra missão, a não ser fazer essa missão. Aplaude o Senhor Jesus. Me chama a atenção 3 coisas nesse texto. Uma multidão seguindo Jesus pelos sinais, uma multidão no deserto, uma multidão faminta. E discípulos que não acreditavam. Discípulos sem fé. Como é que alguém pode seguir Jesus, pastor, dizer, sou um seguidor de Jesus, escuto Jesus todos os dias, o sermão de Jesus, e depois não tenho fé. E depois não acredito. Como é que alguém pode viver na igreja o tempo todo, dizendo-se discípulo, até pregando, até ensinando, depois não tem fé? Sempre sem fé. Jesus olha para uma multidão faminta e alguém chega, Senhor, despede essa multidão porque já está com fome. Jesus disse, dá-lhe de comer. Aí o Filipe, que era de Betsaida, conhecia bem a região, sabia que lá não tinha supermercado, não tinha açougue, lá não tinha o Extra, lá não tinha o Carrefour. Então ele já foi logo dizendo assim, Senhor, é bom mandar esse povo embora, porque ó, aqui não tem comida para ninguém. Rapaz, dá de comer. Não tem mais. 200 dinheiro não dá para dar comida para todo mundo. Se comprar 200 dinheiro de pão, não vai dar uma merrequinha para cada um. Não dá. Discípulo sem fé. Jesus diz, rapaz, dá de comer. Ô querido, se Jesus está dizendo que é para você fazer, não questiona se o dinheiro está pouco. Vai e faz. Por que é que as pessoas querem resolver a situação difícil tudo com dinheiro? Por que que as pessoas têm mania de que todo problema, toda confusão, tudo impossível? Dinheiro. Ah, o dinheiro não dá, o dinheiro não tem. Pega a mão do seu irmão e diga, nem tudo se resolve com dinheiro. Diga, nem tudo se resolve com dinheiro. Fala para ele, nem tudo se resolve com dinheiro. Mas tudo se resolve com Jesus. Mas tudo se resolve com Jesus. Seu glória a Deus, fui tão fraco. É sério, fui tão fraco. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, falei alguma coisa errada. Então Filipe apela logo, tem gente que é materialista na igreja, tudo dele. Dinheiro. Ele perde família por causa de dinheiro, ele perde o ministério por causa de dinheiro, ele perde o cargo de levita por causa de dinheiro, ele perde tudo. Vocês não são assim. Tem gente assim. Ele abandona o ministério por causa de dinheiro, ele abandona a igreja por causa de dinheiro, ele abandona a família por causa de dinheiro, ele abandona o caráter por causa do dinheiro, ele abandona os princípios morais e espirituais por causa de dinheiro. Você está dizendo assim, então esse pastor dos olhos azuis, metido, está dizendo que não gosta de dinheiro. Eu gosto, mas eu descobri que quem tem grana para valer é Jesus. Por isso que eu corro logo para os pés dele, já uma madrugada toda, me dedico a ele e ele manda dinheiro. Ele manda dinheiro. Viu? O Filipe queria resolver um problema que só Jesus podia resolver. Diga para o seu irmão, dinheiro não faz milagre. Diga, dinheiro não faz milagre. Diga, dinheiro não cura o câncer. O dinheiro não cura a AIDS. Diga, dinheiro não resolve tudo. Agora Jesus cura câncer, Jesus cura a AIDS, Jesus a gente continua com câncer. Eu canto de glória para ele nesta noite. Discípulo que só acreditava no dinheiro. Irmão, vai dirigir a congregação. Quem vai dar comida para os meus meninos? Vai dirigir a congregação. Quem vai me pagar o meu aluguel? Eu abandonei tudo para seguir a Jesus. Deixei o emprego bom e disse, deixa. Larguei tudo. A minha sogra disse, foi um capeta que mandou você sair. A minha sogra disse assim, foi o capeta que mandou você sair e carregar minha filha para longe. Você é doido, você deixou o emprego, você vai viver de quê? Eu disse, vou viver de Jesus. Aleluia! Os tios da minha esposa, tudo pobrezinho.
Está lá tudo pobrezinho. All his uncles are still poor. Minha sogra também, pobrezinha. He's still poor. Eu estou rico. Glória a Deus. Esse meu camarada é rico. I'm wealthy. Unção de Deus na vida. Alegria, cheio do Espírito Santo. Casa para morar, carro top. E respeitado como homem de Deus na terra. Ei, meu querido, o negócio não é dinheiro, o negócio é Jesus. Dá prioridade a Jesus, meu filho. Aí, irmão, vai aqui. Eu tenho uma vitória de Deus para a sua vida. There's a blessing for your Eu life. tenho uma vitória hoje de Deus. Hoje tua vida será impactada pelo milagre do Senhor. Hoje acontecerá um reboliço na tua história. Hoje Deus vai fazer o impossível na tua vida acontecer. Tu acredita que tem discípulo, tem pastor que não crê, There are tem pastors presbítero que não crê, that are disciples tem obreiro that que não don't crê, believe, they don't have faith. prega, mas não acredita. Preach, but they don't E olha que aquele Filipe já tinha seen so many miracles. ouvido, já tinha contemplado, presenciado muitos milagres com Jesus. E ainda não acredita. And observe too many Pegue a mão do seu irmão aí. Pegue a mão dele. Diga, creia que Jesus é poderoso para fazer um milagre e resolver aquela causa que aos teus olhos é impossível, que você diz que o dinheiro não dá, que você diz que o dinheiro é pouco. Diga para ele, Jesus tem poder para fazer um milagre hoje na tua vida. E era todo mundo, era um bocado de discípulo descrente, né? There was a lot of disciples Porque aí o Filipe pega e diz assim, said, não tem jeito, não tem como. Aí ele joga a bola para André, e o André diz assim, ei, hey, listen, Andrew said, aqui tem um rapaz, there's a repara. little young guy. Aí o André, Andrew, o irmão do Pedro, diz assim, Andrew's ah, his Jesus, brother spoke. There's a young boy. tem um rapaz There's a aqui young boy here with 5 barleys, que tem 5 pães e 2 peixinhos. 2 fish. É, Felipe? É, André, é. Mas para que dar isso para tanta How's gente? that? Five loaves of bread and 2 fishes. How's that going to feed a crowd? Diga assim para esse irmão, essa aí é a linguagem de quem não tem fé. A linguagem de quem não tem fé é o seguinte, não dá, Those who don't believe that doesn't have faith. é pouco, People that talk like that, they don't have não faith. dou conta, não consigo. I can't do it. É I'm not difícil capable, demais. but it's so hard. They're always pessimists. Essa linguagem de quem não tem fé. You don't have faith. Sei não, I viu? don't know. Mas é Don't right. muito You're pouco. pessimists. Always A linguagem de quem tem fé é those who have diferente. faith. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante a mão para o céu. Linguagem de fé, linguagem de fé. Eu sei que o meu Redentor vive. Linguagem de fé. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo é a linguagem da fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Linguagem da fé. Está difícil, mas Deus está comigo. Linguagem da fé. O vento está soprando, mas Deus está comigo no barco. É, linguagem da fé. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Levante as mãos para o céu. Olha aí. Diga para esta crise. Touch that crisis that you're going Diga para esta causa. Diga para ela. Diga para ela nessa noite. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para essa crise, para essa circunstância difícil que você está enfrentando. Diga, eu posso em nome de Jesus. Eu consigo em nome de Jesus. Está difícil, mas Deus vai mudar a minha história. O marido está dando trabalho, mas o Senhor vai transformar o meu marido. God will provide. He is the provision. Porque os discípulos perderam a oportunidade de ver Deus fazer coisas novas na vida. Porque ali era o primeiro milagre da multiplicação. Ali foi o primeiro milagre da multiplicação. Eles já tinham ouvido, eles viram Jesus curar a sogra de Pedro. Viram Jesus curar o
o empregado do centurião. Eles viram Jesus expulsar o demônio lá na sinagoga. Eles viram Jesus fazer muitos milagres. Mas eles não tinham visto ainda Jesus multiplicar os pães. Olha aqui, você pode ter visto Jesus fazer muitas coisas. Você pode ter presenciado muitas coisas de Deus. Mas nessa noite Deus quer te surpreender. Deus tem algo inédito para você. Os quantos acreditam que Deus pode fazer algo novo? Pastor, algo novo como? Algo diferente daquele glória a Deus que você dá só da boca para fora. Aquela experiência que você sente os cabelos do cara arrepiado. Tem gente que diz assim, eu me arrepiei. O católico fica arrepiado. O espírita fica arrepiado. É muito pouco. Jesus quer fazer coisas novas na sua vida. Jesus quer te levar a conhecer novos segredos, novos mistérios. Jesus quer desvendar hoje algo diferente, descortinar algo que você não percebeu ainda no teu ministério. Um dia disseram assim, Jesus, um dia eu pregando falei assim, Jesus, eu quero viver coisa nova no meu ministério. Estou cansado desse negócio de só ver essas coisinhas acontecendo, glória a Deus, vou arrepiado, irmão, dizer, aquela palavra falou comigo, pastor, aquele irmão chorando, dizendo, pastor, aquela palavra mexeu no meu coração. Fica do mesmo jeito, estou cansado desse negócio. Aí fui pregar em Imperatriz, quando cheguei lá no congresso do sul do Maranhão. E naquele dia eu orei, Jesus, eu quero ver coisas novas. Coisas novas, eu via Jesus batizar 30 pessoas com o Espírito Santo, 100 pessoas com o Espírito Santo. Naquele dia eu falei, eu quero ver coisas novas do Senhor. Naquele dia Jesus parece que gostou da minha oração. E ele batizou 380 pessoas com o Espírito Santo numa noite. Você não entendeu. Eu disse que Jesus naquela noite fez coisas novas, batizou 380 com o Espírito Santo. Deus quer te levar a conhecer coisas novas, experiências novas com Ele. Eu era aquele crente assembleiano. Eu era aquele crente assembleiano. Eu sou até hoje. Mas agora com uma visão maior, coisas novas acontecendo na minha vida. Eu saí das águas dos tornozelos, das águas do joelho, das águas da cintura. Estou quase mergulhando. Só falta um pouquinho para mergulhar no oceano do Espírito. E eu fui daquele tempo que dizia assim, se falar línguas estranhas, tem que tirar o microfone da boca. Já viram aqueles pregadores, aqueles pastores antigamente, quando se ia falar línguas estranhas, tinha que tirar o microfone da boca. Como se línguas estranhas fosse uma coisa feia. Do tempo que quando a irmã levantava a mão, começava a glorificar e falava assim, aquele negócio bonitinho que ela sabe fazer bem. Então eles pegavam aquela campinha ali, para irmã calar a boca. E eu fiquei um dia, eu disse assim, Deus, eu quero viver algo mais do que isso. Eu quero algo mais. Eu comecei a ter entendimento, eu comecei a entender que as águas purificadoras de Ezequiel 47 é para a gente mergulhar. Eu comecei a entrar nesse negócio. Eu comecei a buscar esse negócio. Jejuei 40 dias, depois não resolveu, jejuei mais 40 dias, não resolveu, jejuei mais 40 dias. Passei um ano orando, jejuando, lendo Bíblia e não resolveu. Passei um ano jejuando, lendo Bíblia, 2 anos não resolveu, 3 anos não resolveu. No 7º ano, eu comecei a ver coisas novas do Senhor. Eu comecei a ver coisas novas. Estava no 4º orando, querendo coisas novas de Deus. Minha esposa disse, meu bem, você está ficando doido. Olha, no dia que você quiser começar a descobrir coisas novas de Deus, seu parente vai dizer que você está doido. Vai dizer que você é um fanático. Não deu ouvido não. Às vezes vão te chamar de fanático. Dizer, cabeça fraca. Eu comecei a orar muito, buscando coisa nova de Deus. A minha esposa, meu bem, para com isso que você está ficando. Minha cabeça estava boa, mas o meu corpo estava dessa grossura. Aí naquele era quanto mais jejuava, mais aí a coisa ficava arrochada. Você viu que negócio, quanto mais você ora, mas Deus tem prova de que eu não vou matar ele aqui. Já viu aquele momento quando nós se dedica assim, hoje eu vou entrar de cabeça em Deus, aí ele fecha tudo. Quem quer coisa nova? Quem quer ver experiência nova? Não aguenta aí, deixa Deus trabalhar. E eu fiquei orando, e passava necessidade, pastor. No campo missionário, sozinho, mas mesmo, minha pastora amada. Sofrendo. Aí Deus disse, você ainda quer coisas novas? Eu falei, quero. Você ainda quer coisas novas? A voz já estava fraquinha. Quero, Senhor. Meio assustado já. Nunca vi tanta luta. Se soubesse que para receber coisas novas naquele tempo, eu não quero mais passar por isso. Mas você pode passar que é bom. Você pode passar que é ótimo.
Aí numa fome, 2 anos sem comer 2 carne. years without eating Do meat. jeito que o baiano gosta de carne. 2 anos de campo da prova sem comer carne. Tudo que Deus mandava lá para casa era aquelas irmãzinhas bem pobrezinhas que compravam meia dúzia de ovos de granja